RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, pessoal. Todo mundo já passou por aquela situaçãozinha de queimação no estômago, de mal-estar. E às vezes a gente pensa, será que isso é do nosso emocional ou será que eu estou com algum problema físico que está me acomodando? Será que existe mesmo uma somatização em função do que a gente sente com o nosso corpo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nos acompanhe. Bem-vindo ao Geração 50+. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Geração 50+. Como eu falei na abertura, é muito comum a gente ouvir aquelas pessoas, esse teu problema de estômago é emocional, ou aquela queimação do estômago, ou você já deve ter ouvido talvez falar em úlcera ou gastrite emocional. Eu estou recebendo aqui hoje a Karine Leite, que ela é especialista no aparelho digestivo, e ela vai falar um pouquinho, nos explicar o que é verdade, o que é mentira, o que é tabu, o que não é, para dividir um pouquinho o conhecimento dela. Bom dia, Karine. Tudo bem com você? Tudo bem, Luciano. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Seja muito... Karine, a primeira coisa que o pessoal de casa quer saber é o seguinte: existe mesmo essa questão emocional te afetar o aparelho digestivo propriamente? Com certeza. A gente tem uma patologia específica que é a dispepsia funcional, que é o principal problema que o nosso lado emocional pode afetar o aparelho digestivo. E, além disso, existe um intestino irritável. Essas duas patologias, a dispepsia funcional e o intestino irritável, são patologias que as pessoas não têm uma doença específica do aparelho digestivo, não tem uma neoplasia, não tem uma úlcera, não tem uma doença inflamatória, mas mesmo assim tem sintomas gastrointestinais que podem, inclusive, trazer problemas para o seu dia a dia. Trazer dificuldades no trabalho, diminuição na qualidade de vida. Porque, por exemplo, esses indivíduos que têm esses sintomas gastrointestinais, mesmo que não tenham uma doença específica, eles vão ter sintomas tão agravantes como alguém que tenha realmente uma doença mais grave. Então, se tu tiveres um intestino irritável que provoque diarreia, daí tu vai estar no trabalho, vai ter um momento de ansiedade ou de nervosismo, briga com um colega e já vai ter sintomas gastrointestinais. Eu acho que, na verdade, assim, o que as pessoas mais sentem, eu te confesso que eu mesmo já senti isso, né? Quando tu está estressado, está ansioso, o primeiro reflexo que tem é aquele de queimação no estômago. O que causa isso exatamente? Essa queimação, ela é os nossos sucos gástricos? O que é que provoca isso? É o refluxo que está acontecendo? Na verdade, pode ser até o refluxo que esteja acontecendo, mas pode ser mesmo esse lado emocional, porque já se provou em pesquisas que se tu inflar um balão numa pessoa que tenha sintomas de dispepsia funcional, ela vai ter mais dor do que uma pessoa que não tem essa dispepsia, que não tem essa propensão a sentir essa dor de estômago. Entendi. Mas não é que o suco gástrico esteja trabalhando, é a sensibilidade daquela pessoa que é aumentada por um processo fisiológico do aparelho digestivo. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: a pessoa que é movida, que tem esse start, né, dessa situação, pelo lado emocional, ela não é considerada uma doença, na verdade, então. Isso só é acionado pelas suas emoções. Mas pode ter uma pessoa que tem algum problema crônico, problema mais fisiológico, digamos assim. Exatamente. Quando a pessoa tem esse sintoma ao menos uma vez por semana e já gere algum comprometimento da sua qualidade de vida, ela já é considerada uma pessoa com patologia, ela já tem a dispepsia funcional. Ou seja, tem dor de estômago semanalmente e isso me atrapalha no trabalho, me atrapalha com as relações que eu tenho com os meus familiares, dificulta para eu ter o meu dia a dia normal, eu já tenho uma doença. E quais são? Fala os sintomas um pouquinho disso, para até a pessoa se identificar. Talvez a pessoa tenha e nem sabe, né? E tanto a pessoa pode ter os sintomas e não ser funcional, ou seja, não ser só uma dor de estresse ou de ansiedade, ela pode até ter uma doença e estar confundindo um pouco os sintomas, né? Entendi. Mas sempre dor de estômago, queimação, estufamento, ou seja, a pessoa come um pouquinho e já fica muito inchado, parece que comeu muito mais do que ela ingeriu.
Da parte intestinal, tanto a constipação como a diarreia, cólicas, gases, porque muitas pessoas que têm ansiedade, elas podem engolir ar, que é a aerofagia, enquanto comem. E aí podem ter eructações ou cólicas abdominais por causa disso. Você fez um comentário agora e me levou, não sei se tem procedência, justamente essa é a finalidade aqui do programa. Você falou em cólicas, que toma, que se sente mal. E o pessoal que tem, por exemplo, algum tipo de restrição a alguns tipos de alimento, isso não é um problema efetivamente do aparelho digestivo, não é uma doença, é uma alergia, quem tem, por exemplo, intolerância à lactose. Isso pode ser tratado ou não? Como é que funciona? Como é que seria essa? O principal tratamento de todas as intolerâncias alimentares é evitar esse alimento que cause esse problema. As principais são a intolerância à lactose. 50% da população vai desenvolver algum grau de intolerância à lactose, porque a lactase, que é uma enzima que nós temos no aparelho digestivo, ela vai sendo diminuída com o passar do tempo. É diferente da alergia à lactose, que é uma doença rara, em adultos, muito rara, que daí a pessoa não pode ter o mínimo contato com a lactose, que desenvolve sintomas cutâneos e gastrointestinais. Essa intolerância que eu te falei, que até 50% da população tem. Eu faço parte desses 50%. Então, deve evitar a lactose, mas em pequenas quantidades dificilmente vai causar sintomas. Entendi. Isso serve para os celíacos também, nessa mesma linha? Para o celíaco, a intolerância ao glúten, ela já é um pouquinho mais diferente da intolerância à lactose. A intolerância à lactose pode me causar diarreia, mal-estar, mas o celíaco ele não pode ingerir glúten em nenhuma quantidade, porque com o tempo isso vai causando uma reação inflamatória no duodeno, que é o iniciozinho do intestino fino, com diminuição cada vez maior das células. As células vão perdendo as sua capinha, as vilosidades, e vão ficando achatadas, e a diarreia vai piorando, inclusive com chance de linfoma. Olha só. Então, a celíaca, que é a intolerância ao glúten, exige que o paciente totalmente evite o glúten, diferente da intolerância à lactose, que ainda pode ingerir pequenas quantidades. Entendi. E já existe a intolerância ao glúten não celíaca, que são pessoas que não têm essa doença celíaca do duodeno, mas podem ter diarreia com o glúten. Também é raro, mas é uma possibilidade. Sim, mas é uma possibilidade. E hoje em dia também nós temos os FODMAPs, o estudo dos FODMAPs, que são vários elementos da dieta que podem causar sintomas em pessoas mais sensíveis, que não são tão bem absorvíveis, como, por exemplo, leguminosas, certo? Em algumas pessoas pode causar muita cólica, diarreia, mas que em outras e nessas devem ser evitados esses elementos. O menor cenário, então, na verdade, só para deixar claro para as pessoas, o menor cenário é um desconforto. Inchaço, cólica, né? E qual o pior cenário? Né? O que pode ser desenvolvido? Uma pessoa que tem e não vai investigar para saber o que ela tem, se ela tem, a que ponto de gravidade isso pode chegar numa pessoa? Exatamente. Se a pessoa tem dor abdominal, e já começar com alguns sintomas de alarme, como, por exemplo, perda de peso não explicada, não está fazendo dieta, tem dor de estômago, começa a perder peso, ou notou alguma alteração nas fezes escuras, pessoas que têm uma história na família de câncer de estômago, pessoas que tenham mais de 45 a 50 anos, são alguns motivos para se procurar um especialista para fazer uma investigação. E como que é feito isso? Como é que a pessoa, que tipo de exame é feito para chegar a esse diagnóstico? O principal exame feito para sintomas do aparelho digestivo alto, que é o que nós estamos predominantemente falando agora, é a endoscopia digestiva alta. Que endoscopia é a cânulazinha, aquela que vai lá olhar dentro da gente. Exato. Vai olhar o estômago, vai ver se tem algum problema e coletar biópsias para enviar o material para patologia, se tiver lesões, e também para procurar a famosa bactéria do estômago, Helicobacter pylori, que também atinge cerca de 40% a 60% da população, dependendo da localização. Existem alguns estudos que mostram que as pessoas que têm essa bactéria e têm sintomas, tratando ela, usando antibióticos para combatê-la, podem ter melhora dos sintomas
gastrointestinais altos, Entendi. tipo aqueles que a gente fala e é sempre por medicamento, depois o tratamento é todo por medicamentos, isso para melhorar essa questão. E outra pergunta que eu te faço, Karine, é a seguinte, aí eu vou te fazer uma consulta no ar. Eu tenho o que se chama hérnia de hiato, então eu tenho muito refluxo, eu tenho um problema, eu durmo com o travesseiro alto, eu tenho que estar sempre com uma inclinação até melhor. O que é exatamente isso? Para as pessoas que talvez tenham essa questão de estar sempre aquela sensação de estar com refluxo. Por que isso acontece? O refluxo, ele significa que o esfíncter esofágico inferior, que o esôfago é como se fosse um caninho, e lá no final nós temos o músculo circular, que quando o alimento passa, ele se abre, certo? E logo em seguida se fecha. Entendi. Se ele se abre em momentos que não seja para passar o alimento, o ácido que está ali no estômago fica facilmente chegando ao esôfago. E aí a pessoa sente a queimação. Entendi. Não, eu acho que isso é muito comum, eu conheço várias pessoas que têm isso, e a gente vai explorar um pouquinho mais esse assunto. Mas vai ser depois, viu? No intervalo. Fica aí, depois do intervalo tem mais Geração 50+. Olá pessoal, bem-vindos ao Geração 50+. Hoje eu estou recebendo a Karine Leite, que está nos esclarecendo uma série de dúvidas sobre o aparelho digestivo, sobre desconfortos, mal-estares. E a gente acabou o primeiro bloco falando sobre refluxo, que eu até comentei com você, Karine, que eu tenho esse problema. Eu tenho um problema muito sério de refluxo. Você poderia concluir um pouquinho para a gente costurar melhor essa questão? Que eu tenho certeza que tem pessoas que têm essa sensação muito desconfortável. Né? Nós estávamos falando sobre o esfíncter esofagiano inferior, que é o finzinho do esôfago, que tem esse músculozinho, que eventualmente ele se abre fora do período adequado e fica mais tempo aberto do que poderia, retornando o ácido do estômago para o esôfago. Existem algumas situações em que ele se abre e fica mais tempo aberto, provocando refluxo. Pessoas que têm tendência já genética, que ele fique mais tempo aberto, consumo de álcool, chimarrão, café preto e alimentos gordurosos. Tudo que eu faço. Fazem com que ele fique mais tempo aberto, provoque refluxo. E a hérnia de hiato. Porque na hérnia de hiato, uma partezinha do estômago está acima do diafragma, que é esse músculo que separa o tórax do abdômen. Com isso, o esfíncter que é fundamental na patologia do refluxo, ele não tem a ajuda do diafragma para conter esse ácido que sobe. Então, pessoas que têm hérnia de hiato, que também é muito comum, podem ter sintomas de refluxo. E o que se faz? Quem tem isso tem que fazer o quê? É cirurgia, é medicação, é controle? Como é que Exatamente. Se a pessoa tem hérnia de hiato, a cirurgia hoje em dia tem se mostrado com maior efetividade a longo prazo do que medicação. Até porque a medicação para controlar o refluxo seriam aquelas do grupo do omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, e que a longo prazo ela tem seus parefeitos. Então, se a pessoa tem hérnia de hiato e tem refluxo de difícil controle, se indica a cirurgia. Se a pessoa tem refluxo por períodos da vida, se usam essas medicações, além das modificações do estilo de vida. Seriam evitar esses alimentos que você comentou anteriormente, que todos que eu gosto. Evitar deitar logo depois de comer, que é muito comum almoçar, deita no sofá para ver um filme, vai ter refluxo. Sim. E perda de peso também é bem importante para controlar os sintomas. Entendi. Sabe que tem outra questão nesta área que a gente ouve muito falar e eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho para o pessoal de casa. E eu acho que ele é muito pouco abordado. A questão da gordura no fígado. O que é isso efetivamente? A gordura no fígado é literalmente um acúmulo de gordura no fígado e a maioria dos pacientes tem sobrepeso ou obesidade. Existem alguns pacientes magros que têm gordura no fígado por influência genética, mas a grande maioria dos casos é como se fosse gordura localizada, só que no fígado. Essa gordura ela pode ficar ali sem atrapalhar o funcionamento do fígado ou pode, em muitos casos, causar uma inflamação, uma esteatohepatite, que é esteato de gordura e hepatite de inflamação no fígado. E essa inflamação, com o tempo, pode causar cicatrizes, que é a fibrose, e até mesmo cirrose. Então, existem pessoas que
tem cirrose hepática, que em função da gordura. Em função da gordura no fígado. Veja só. Então, se tu tens o achado de gordura, que é a esteatose numa ecografia ou algum exame de imagem, deve-se procurar um gastroenterologista para ele fazer uns exames mais detalhados para confirmar o diagnóstico e ver se já está afetando de forma mais intensa o funcionamento do fígado. E o que acarreta isso? Como é que vai se acumulando essa gordura? É só pela alimentação? É os hábitos de vida? Assim, os hábitos de vida, alguns medicamentos, predisposição genética. Olha só. Então, a gente deve agir precocemente para evitar que chegue lá na ponta, que é a cirrose hepática. Entendi. É incrível isso, porque às vezes a gente não dá valor, né? A gente acha que o nosso corpo ele é indestrutível, na verdade, né? Principalmente quando a gente é mais jovem, né? A gente tem sintomas que, por exemplo, como refluxo, eu já vi que eu tenho, esse desconforto que acontece com uma certa frequência. Então, o adequado é sempre procurar um especialista nessa área de aparelho digestivo, para investigar, ver se tem alguma coisa, se isso é natural, é comum ou se é alguma coisa um pouco mais grave, né? Eu acho que esse que é o caminho. E nessa linha de exames, tem alguma coisa, algum outro que você gostaria de destacar que seria importante para as pessoas fazerem? Nós precisamos falar bastante sobre o check-up gastroenterológico, porque na gastroenterologia, o exame de colonoscopia, ele consegue evitar que as pessoas desenvolvam câncer de intestino, porque tu desenvolve a colonoscopia, ela é feita para retirar pólipos, que são pequenos nódulos que se formam no intestino grosso, e 5% deles podem virar um câncer. Então a gente, a partir dos 45 anos, deve fazer o check-up através de colonoscopia para tirar essas lesõezinhas antes que elas virem um problema maior. Considerando todo o aparelho digestivo, qual é o mais suscetível a ter uma doença mais grave? Seria o cólon. É o cólon mesmo? E além disso a gente pode evitar. E em jovens tem aumentado a incidência de câncer de reto, embora em pessoas de maior idade, em alguns países já está diminuindo a incidência de câncer de cólon, justamente por causa da prevenção. Entendi. E existe o que é genético, o que é o nosso também hábitos alimentares? Exatamente. O que leva a isso? Mais ou menos existe uma regra. Uma relação para isso. Existe a influência genética e existe também hábitos de vida de forma bem importante. Consumo de álcool, tabagismo principalmente, alimentação rica em carne vermelha é um fator de risco, obesidade é um fator de risco, também, agora, como fatores protetores, uma dieta saudável, rica em vitamina C, frutas, verduras, é um fator protetor. E obviamente, assim, eu vou te fazer uma pergunta, porque obviamente você deve perceber isso no teu consultório. Deve ser as pessoas não têm hábito de fazer esse tipo de exame, né? A menos que sinta alguma coisa que induza. Exatamente. Eu digo preventivamente, né? Felizmente, as pessoas estão procurando mais os médicos para prevenção do que antigamente. A medicina foi só curativa até algumas décadas atrás e isso mudou, né? Então, a gente recebe, sim, muitos pacientes para fazer exames preventivos e isso tem mudado, as pessoas estão procurando se cuidar mais, tanto na parte da alimentação, como de exames, atividade física. Isso é fantástico, inclusive esse é um dos propósitos do Geração 50+, é despertar, é trazer informação, porque às vezes as pessoas é desinformada, as pessoas não sabem, né, do que tem à disposição, exames médicos, especialidades. Então uma das finalidades do Geração 50+, não é só te preparar emocionalmente para a vida, para essa fase da vida, mas também com saúde, qualidade de vida, e passa por isso. A gente abordou de tudo que nós falamos, né, de doenças e tudo mais, a gente sempre falou que a alimentação, que o emagrecimento é importante. Dentro dessa área do emagrecimento, o que a gente poderia falar para o nosso telespectador, o pessoal que está lá em casa? Puxa, eu estou acima do meu peso, eu estou muito, né, eu sou uma pessoa obesa, eu sou uma pessoa que não tem o hábito de fazer atividade física. De que maneira que a tua especialidade poderia contribuir nessa área? Então, a gastroenterologia, nós temos algumas ferramentas para ajudar os pacientes obesos. Uma é a indicação daí para um colega cirurgião para fazer a cirurgia bariátrica em pacientes com IMC acima de 35 e 40.
ou a colocação de balão intragástrico, que daí é um balãozinho que se coloca via endoscopia, se enche de líquido e a pessoa tem mais saciedade e acaba emagrecendo. Deixa eu só, na verdade, só até fazer uma... Eu acho que isso que é super importante. Você falou MC 3540. Esse é um cálculo de como a pessoa consegue fazer esse cálculo em casa ou não? Ou ela teria que ir no médico para saber qual é o MC dela? Basta dividir o peso pela altura ao quadrado. Ah, entendi. Isso que você vê pelas redes sociais, tem esse cálculo, então ele realmente procede, ele funciona. Exatamente. E daí você fazendo esse cálculo, chegando a um MC acima de 35 ou 40, a pessoa se habilita a fazer uma... Se habilita, porque daí vão ser avaliadas as doenças que a pessoa tem relacionadas à obesidade para ver se vai haver a indicação ou não. Entendi. E a questão do balão é um dispositivo que se coloca para essas pessoas que não têm indicação para fazer a bariátrica, dentro do estômago, se mantém nesse local por até 12 meses, temos um balão mais recente que fica 12 meses, se retira e a pessoa, na maioria das vezes, consegue manter essa perda de peso. Olha só. E é bem importante a gente frisar essa questão da gente cuidar da obesidade, porque é uma grande parte da população que está acima do peso. Há poucos dias atrás eu fiz uma abertura de programa aqui onde eu apresentei alguns números. E hoje, no Brasil, já mais de 54%, se eu não me engano, foi esse número que eu dei, já é considerado com sobrepeso. 30% obeso. E 30% obeso. É incrível. Bom, pessoal, eu quero dizer o seguinte para vocês, esse é um assunto extremamente importante. Se você tem algum desconforto no aparelho digestivo, procure, vá ao seu médico, procure um especialista na sua região, na cidade que você está, porque você viu que pode começar com um pequeno desconforto, mas pode se tornar uma coisa muito grave. Eu quero agradecer a Karine por ter estado aqui com a gente, foi muito bacana e tenho certeza que o pessoal em casa gostou também. Karine, eu quero aproveitar, antes de encerrar o nosso programa, de mandar um abraço, porque a nossa emissora, além de ser transmitida pela NET, pelo canal 24 e 524, a gente também é transmitido pelos canais, pelo Facebook e pelo site da emissora. E eu recebo muita interação pelo @LucianoAlvesCoach, o pessoal me manda abraço. Então, lá em São Paulo, o pessoal que nos assiste, Priscila Malman, a Dani Reis e a Daniele Sório. Aqui de Porto Alegre, a Suzane Ilha e a Andrea Lerman. Em Londres, pessoal, a gente tem público nos assistindo lá em Londres. A Leda Van me mandou um abraço essa semana e eu estou retribuindo, obrigado pela tua audiência. Em Blumenau, a Juliana Amarante. Em Miami, nós temos a Alexia Nascimento, que nos acompanha. Em Florianópolis, a Cláudia Barbachan. E em São Vicente do Sul, a Luísa Franco Egres. Um abraço a todos vocês, obrigado por acompanhar a programação da RDC TV. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Espero que a gente tenha novas oportunidades. Até domingo que vem, gente, no novo programa Geração 50+. Um abraço. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.